Estamos continuando nesta noite uma série de mensagens intitulada Deus deseja usar você. Estamos considerando em 5 mensagens a importância de entender o quanto a nossa vida é importante na terra e entender que Deus tem um propósito na nossa vida e entender que nós estamos aqui para sermos usados por Deus. Hoje nós estaremos olhando para a história de Moisés. Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento. Quando os hebreus falam dos heróis hebreus, eles comentam sobre 2 heróis. Um deles, Davi, mas o maior deles, Moisés. Foi através de Moisés que Deus liderou um povo no meio do deserto, 1.200.000 pessoas. Foi através de Moisés que Deus entregou os 10 mandamentos. Foi através de Moisés que Deus concretizou toda a sua promessa de levar o povo até a terra prometida. Moisés era um tremendo líder. A Bíblia relata, e a gente sabe disso, que ele escreveu os 5 primeiros livros. Quem sabe quais são os 5 primeiros livros? Vamos falar juntos. Gênesis. O ensaio foi bom, o final foi difícil, hein? Vamos lá. Gênesis. Ok, começamos bem, quase que já tudo termina. Ele escreveu os 5 primeiros livros. A pergunta que eu faço nessa noite é: por que Deus usou Moisés? Por que Deus usou Moisés? Por que Deus então usou Moisés? Porque ele foi uma pessoa tremendamente usada por Deus. Por que ele é conhecido como o maior herói, o maior líder, um homem de renome? A resposta está no fato de que ele resolveu algumas questões na sua vida. Quando nós olharmos para Moisés nessa noite, nós vamos entender que Deus usa pessoas para realizar os seus propósitos na terra. Mas nós vamos entender também que nós precisamos resolver algumas questões chaves na nossa vida. Se nós não resolvermos algumas coisas na nossa vida, nós não seremos usados por Deus. Deus não irá nos usar. A pergunta que eu faço nessa noite é: eu não estou perguntando se você tem capacidade. Tem muita gente aqui, e a palavra hoje é para você, se escondendo atrás das suas desculpas, se encontrando-se, achando que é vítima da circunstância e não querendo assumir a sua responsabilidade diante de Deus. A pergunta é: quem quer ser usado por Deus aqui? Diga amém. Amém. Ok, espero que todos. Todos nós queremos ser usados por Deus. E a questão nessa noite é que nós precisamos resolver algumas questões na nossa vida. Se essas questões não forem resolvidas, não há probabilidade nenhuma de Deus nos usar. Então Moisés, a história dele é uma história maravilhosa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Hebreus 11, 23. A Bíblia diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto ele considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava um galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado
cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de dor. Quando você definir algumas questões importantes da sua vida nessa noite, a sua vida vai entrar no nível de relacionamento com Deus. E além de estar no nível de relacionamento com Deus, você vai estar apto a ouvir, apto a ser tratado, apto a ser conduzido, apto a ser usado por Deus nessa terra. Todos nós desejamos ser usados. Agora há pouco fizemos um desafio para que você seja usado. E eu quero dizer algo aqui muito importante: muitos dos seus problemas irão ser resolvidos se você se dispor a ser usado por Deus. Amém. Muitos de vocês estão em casa se queixando, lamuriando, reclamando da vida, afundado em depressões e problemas, afundado em circunstâncias que vocês não entendem e não conseguem resolver as mínimas coisas, esperando que as coisas maiores sejam resolvidas, mas não entendem que precisam se envolver com Deus. Igreja não é apenas o fato de estarmos aqui reunidos ou estarmos participando de uma instituição. Isso seria como se fosse um clube qualquer. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é envolver-se 100%. Diga para o seu irmão: 100%. 100% significa que eu vou me disponibilizar a Deus para ser usado, me colocar nas mãos de Deus para ser usado. Queridos, eu vou dizer que não há impedimento para você ser usado na igreja. O maior impedimento é você mesmo. O maior impedimento é que você não resolveu algumas coisas da sua vida e precisa resolver. E eu quero dizer, meu querido, você quer ver os seus problemas começarem a parar, a serem resolvidos, ser solucionados? Porque Deus é fiel. Comece a se envolver com Deus. Comece a se envolver com Deus e tire o foco daquilo que é material. Tire o foco daquilo que é visível. Tire o foco daquilo que é problema. Comece a olhar para o autor e consumador da fé e se disponibilizar para ser usado. E você vai ver que os seus problemas começam a ser resolvidos. Então, queridos, a palavra aqui é uma palavra dura, porque queremos ser usados com excelência. Nós queremos ser usados por Deus, mas ser usados com excelência. E para sermos usados com excelência, precisamos resolver algumas questões na nossa vida. As questões que vamos resolver vão determinar a satisfação, a minha alegria. Diga para o seu irmão: quando eu resolver, haverá alegria no meu coração. Porque na obra de Deus, o homem de Deus trabalha com alegria. A Bíblia diz que a obra de Deus não pode ser feita por vanglória, não pode ser feita por partidarismo, ela não pode ser feita por competição, ela não pode ser feita por orgulho, mas ela tem que ser feita voluntariamente, com alegria e com disposição de alma. E quando isso acontecer, então Deus satisfará os nossos corações. E a Bíblia diz o seguinte, é bem claro, o texto diz bem claro: quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas na minha vida. Amém. Diga para o seu irmão: está faltando alguma coisa na sua vida? É porque eu não estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. A primeira questão chave na vida é, vamos ver juntos, tenho que definir a minha identidade. Tenho que definir a minha identidade. A Bíblia diz que Moisés era um homem de integridade, e ele era tão íntegro porque a Bíblia diz assim: quando nascido, foi ocultado por seus pais, e durante 3 meses, porque viram que a criança era bela e formosa, e aí o pai e a mãe colocou, então Joquebede colocou ele no cestinho e colocou
no rio Nilo. E de repente, quando sabe por que ela colocou no rio Nilo? Porque Faraó mandou todas as parteiras hebreias matarem no parto todos os homens, para que não houvesse homens de guerra entre os hebreus e pudessem ser maiores do que os egípcios. A Bíblia diz que as parteiras, nossa, eu ia falar algo aqui, vocês vão assustar. As parteiras desobedeceram o Faraó, mas obedeceram a quem? Deus. Olha lá, quando você chegar na sua casa, quando a gente prega aqui, você chega em casa e você olha, a Bíblia diz que elas tiveram uma revelação de Deus, e a revelação de Deus é que Deus disse que não era para fazer isso. E aqui nós vemos algo interessante. Elas obedeceram a Deus, desobedeceram o Faraó. Queridos, a palavra de Deus diz e declara bem claro que eu preciso definir a minha identidade. E a Bíblia diz que quando ele foi criado lá no Egito, ele era sucessor de Faraó, era para ele ser o novo Faraó. Ele tinha tudo, e a Bíblia diz que ele recusou tudo isso, e ele disse: eu não sou egípcio, eu sou hebreu, eu não sou neto de Faraó, eu sou hebreu. E isso nós entendemos que é identidade. Ele recusou a ser alguém que não era, ele se recusou a viver uma mentira, ele tomou uma decisão, e essa decisão afetou o resto da sua vida. Se você nessa noite tomar uma decisão importante na sua vida, pode mudar o resto da sua vida, e tem que começar em descobrir quem você é. E eu quero dizer que você não é aquilo que os outros pensam que você é, você não é aquilo que você pensa que você é, você é aquilo que Deus fez para que você fosse nessa terra. Queridos, daqui a alguns meses nós vamos fazer essa campanha novamente. Fizemos ela em 2004, 40 dias de propósito. Nós estamos na igreja em adoração, para adorar. Adoração, você foi feito, você foi planejado para agradar a Deus. O que é que fazemos na igreja? Comunhão. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. O que fazemos na igreja? Discipulado. Cuidamos uns dos outros, das células. Nós amamos e cuidamos. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O que fazemos na igreja? Trabalhando. Serviço. Você foi moldado para servir a Deus. O que fazemos aqui? Missões. Você foi feito para uma missão. Quando nós entendemos o que é adoração, o que é comunhão, o que é discipulado, o que é serviço, o que é missões, então nós vamos entender que nós não somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Talvez alguns de vocês aqui estão vivendo equivocados. Precisam descobrir a sua identidade, precisam descobrir quem você é. Você foi planejado por Deus. A Bíblia diz que pela fé Moisés, já adulto, olha 11:24, já adulto. Há um texto em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amados irmãos, muitos de nós estamos vivendo uma vida como meninos, imaturos. Estamos vivendo uma vida sem propósito. Estamos vivendo uma vida por viver. Se a água desce, eu vou junto. Sei lá, se vai para a ribanceira, eu também vou. Não importa, eu só estou dentro do barquinho e eu quero continuar vivendo. Muitos de nós estamos vivendo por viver. Você não foi feito para viver, por viver. Você foi feito para viver por um propósito. E é isso que você precisa entender nessa noite. Você não está aqui nesse mundo para viver simplesmente por viver, por acaso. Diga para o seu irmão: Deus tem algo mais importante para a sua vida. A Bíblia diz em Salmo 139, 15 e 17, Salmo 139, 15 e 17, quando o
salmista diz: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos. Olha só, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo, tu me viste. Deus nos viu antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos, querido. Deus, o salmista está dizendo que Deus escreveu os seus dias no livro. Olha o texto: os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles havia. Queridos, quando a gente lê o texto da palavra de Deus, nós não estamos aqui enrolando, inventando, criando, nós estamos aqui declarando o que é verdade, porque a Bíblia é verdade. Quando você estava por nascer, no ventre da sua mãe, antes de ser formado, Deus já sabia. Amém. E antes que houvesse um dia, Deus já tinha escrito todos os dias da sua vida. Agora, a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 que eu e você fomos criados para servir a Deus e viver para a glória dele. Viver para a glória dele. Descobrir quem eu sou vai mudar a minha vida. Descobrir quem eu sou vai mudar a minha história. E Moisés, apesar de que ele estava abrindo mão, ele disse: eu sei o quem sou, eu sei quem eu sou. Eu sou hebreu, eu não sou egípcio. Oxalá nessa noite, no final dessa mensagem, que você possa dizer: eu sei quem eu sou. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. A igreja não entendeu ainda. Está difícil cair a ficha aqui, mas até o final vocês vão entender. Amém. O que Deus está dizendo é que você é filho de Deus. Amém. Você não é criatura. Você não é criatura. Criatura vive por aí jogado. Deus é Pai. Amém. E como Pai Deus tem cuidado de você. Queridos, segunda questão chave na sua vida: você tem que aceitar a sua responsabilidade. Isso significa que eu serei o que Deus quer que eu seja. Primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Quem você é? Lavado pelo sangue de Jesus. Sou uma nova criatura. Sou alguém transformado pela palavra. Eu sou, conforme diz João, 1 João capítulo 4, sou filho da luz e não sou filho das trevas. Amém. Conforme a palavra de Deus diz, eu sei quem tenho crido e estou certo de que é poderoso. Então você sabe quem você é. Agora você precisa aceitar a sua responsabilidade. Quais são suas responsabilidades? Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Ninguém está aqui para passar férias. Diga para o seu irmão: aqui é lugar de trabalho, porque lugar de descanso é no céu. Amém? Você está entendendo? Você está entendendo que aqui não é lugar para descansar? Tem muita gente descansando, tem muita gente parada, tem muita gente que poderia ser usado, que tem um dom, e você não sabe o que Deus colocou em você, a marca dele, as impressões dele. Ele fez você segundo a imagem e semelhança dele. Quando ele te fez com propósito, querido. Alguns de vocês não entenderam, mas você tem dons, você tem talentos, você tem capacidade dada por Deus. E se você não descobriu ainda, a igreja é o lugar de você descobrir. É aqui que você descobre quem você é, para você aceitar as suas responsabilidades na história. A Bíblia diz que um dia eu e você vamos prestar contas. A Bíblia diz que aquele amigo que trabalha com você, se ele morrer sem Cristo e for para o inferno, o sangue dele, ele vai requerer das suas mãos. A Bíblia diz que se o teu amigo, teu parente, o mais próximo, que você teve influência sobre a vida dele,
for para o inferno, Ele vai cobrar de você, porque você foi colocado lá para ser um instrumento nas mãos dele. Querido, quando nós instituímos células aqui na igreja, quando nós começamos células, depois de 2 anos de oração, depois de 2 anos de estudo, depois de 2 anos de pensar o que fazer, começamos em junho do ano passado, começamos as células, e estabelecemos os líderes, treinamos os líderes, estamos treinando todas as terças-feiras, nós estamos fazendo isso daí, para que você possa desenvolver as suas responsabilidades. É através da célula, porque muitas pessoas, elas não virão à igreja, mas primeiro elas vão às células. É porque a célula é um lugar informal, é um lugar de comunhão, é um lugar de alegria, é um lugar de compartilhar, de um cuidar do outro, de orar, de estar mais próximo, de ter um grupo de amizade, de comunhão. A célula é um instrumento de Deus na igreja, para que você se sinta bem, amado, cuidado, pastoreado. Agora, quando nós instituímos a célula aqui, não foi só para um ministério. Nós não temos um ministério em células, nós não temos mais um ministério como o ministério de louvor. Não, a nossa igreja passou a ser uma igreja em células. O que é uma igreja em células? Tudo vive em função das células. As células é a coisa mais importante da vida da igreja. Não é o culto de domingo à noite, é a célula, porque na célula você tem vida. Se você ficar só vindo no culto de domingo à noite, você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde você vai morrer. Mais cedo ou mais tarde você não vai conseguir ter comunhão. Mais cedo ou mais tarde você vai ter um problema, ninguém vai conseguir chegar a tempo para te ajudar. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer com você, e quando a gente souber, você já está lá no mundo, já está caído, já está destruído. Então a célula é o lugar para você ir, para ser cuidado, assumir sua responsabilidade, e lá dentro da célula levar aquelas pessoas que são seus amigos, seus irmãos, seus parentes, para conhecer a Jesus de uma forma, de uma maneira informal, através de um ministério. Célula não é mais um ministério nessa igreja. Quem está pensando que é mais um ministério, não é ministério. A igreja agora é uma igreja em células. Tudo vive em função das células. A terça é em função das células, a sexta-feira é em função das células. Se você não veio sexta-feira para o culto da restauração, você não sabe que perdeu. Agora eu digo para você, se você não veio, você perdeu mesmo. Bênção de Deus não pega pela cauda. Você não vai chegar a lugar nenhum vindo só no domingo à noite. Escuta o que eu estou dizendo para você. No domingo à noite você não vai chegar a lugar nenhum. No domingo à noite você vai vir alguns domingos, mas o inimigo vai pegar você. E a hora que a gente acordar, você está caído nas mãos do inimigo, arrebentado. Querido, nós temos o culto da restauração. É um culto de cura, restauração, libertação, momento de oração, derramar o coração na presença de Deus. É o momento de você se abrir, é o momento de você abrir seu coração. Agora, o que eu não entendo, escuta aqui. E nessa noite você pode dizer até que eu estou bravo, porque depois eu vejo toda a filmagem e vejo que eu não estou bravo. Mas eu quero dizer, muitos de vocês ficam em casa, cheios de problemas, cheios de dificuldades, e pedindo: pastor, venha na minha casa, me ajuda aqui, pastor, pelo amor de Deus, pastor, vem aqui na minha casa, pastor. Sim, a gente vai fazer uma visita, a gente pode fazer outra visita, mas isso não vai resolver o problema. Diga para o irmão que está do seu lado: lugar de cura é na igreja, não é dentro de casa, não é na frente da televisão, não é deitado na cama, não é reclamando das pessoas, não é reclamando dos irmãos, não é reclamando do pastor, não é reclamando do líder de célula. Sabe, irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. E eu não estou dizendo isso para você porque eu estou inventando, não. Eu estou dizendo isso para você porque eu tenho inúmeros exemplos e testemunhos, e no Brasil está cheio. A célula é lugar de cura, é lugar de restauração.
Nós não cristãos, nós não temos mais um ministério, nós temos uma igreja em céus. O domingo à noite é maravilhoso, sim, mas é um momento de celebração, é um momento de alegria, de cantar, dançar, vibrar na presença de Deus, de extravasar nossa alegria na presença do Senhor. É o momento de ver que a igreja está crescendo, de ver as pessoas chegando. Nossa, eu cheguei de férias e quando eu cheguei tinha tanta gente nova, e eu olho alguns, eu estou indo atrás, querendo saber o nome, tentando saber quem são. Todos os dias estão chegando gente nova, todos os dias estão chegando gente nova. Mas é isso que acontece no domingo à noite. Ô pastor, precisa colocar mais cadeira. Pastor, precisamos comprar mais cadeira. Pastor, precisamos fazer isso. Sabe por quê? Porque está crescendo. E como é que a gente vê que está crescendo? No culto da celebração. Mas está crescendo por causa da célula. Está crescendo por causa da vida em célula. Queridos, você não tem ideia do que eu estou falando. Comece a viver o que eu estou falando, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Aceite as suas responsabilidades. Quais são as suas responsabilidades? A maior liberdade que você já recebeu na vida é a liberdade de escolha. Esta é a maior liberdade. Há duas coisas que eu quero ensinar aqui nessa noite. Deixa eu ver, passa para mim, pronto. Não posso culpar os outros pela direção da minha vida. Moisés poderia dizer assim: eu fui colocado num cesto, fui lá parar nos braços da filha do faraó, e acabei sentando no colo do faraó. O faraó morreu, e eu assentei-me ao lado do trono. E agora, eu estou aqui, eu não tenho o que fazer. Me abandonaram, me deixaram de lado. Minha família me recusou. Não, eu não sou hebreu, eu sou egípcio. Não, ele aceitou quem ele era. Ele tomou a maior decisão da sua vida. Ele assumiu a sua responsabilidade. Eu não posso culpar os outros pela direção da minha vida. Eu poderia dizer para vocês que se eu fosse olhar para a minha história, eu não estaria aqui hoje pregando o evangelho para vocês. Eu disse que quando eu fiz o concurso da penitenciária, eu fui trabalhar. Um amigo meu morreu aqui dentro do hospital de AIDS, preso dentro da penitenciária, e morreu de AIDS aqui dentro. Amigo de infância, andávamos juntos, jogávamos bola de bicicleta, vivíamos juntos. Outro morreu com um tiro na cabeça, brincando de roleta russa no campinho de futebol, onde a gente jogava bola. Outros se tornaram marginal, outros se tornaram homens de bens da cidade de Araçatuba, outros se tornaram empresários, outros se tornaram presidiários. Tinham 6 aqui dentro do presídio. Eu não posso culpar os outros pela direção da minha vida. Eu podia dizer: eu perdi meu pai aos 9 anos de idade, eu poderia ter rumado. É muito fácil hoje, queridos. Você quer entender uma coisa? Quando você chega na penitenciária e você vai fazer uma investigação dos presos, todos eles, sabe o que eles falam? Eu estou aqui porque os outros fizeram isso, eu estou aqui porque o outro fez aquilo. Eles nunca assumem a sua culpa. A direção da vida deles são os outros que tomaram. Eles nunca tomaram uma decisão, uma escolha. Você não pode culpar os outros pela sua vida. Você não pode culpar pela direção da sua vida. A outra coisa, não posso viver o compromisso espiritual de ninguém. Ninguém aqui pode viver o meu compromisso, e eu não posso viver o compromisso de ninguém. Ou seja, você tem que viver o seu compromisso com Deus, o compromisso que você assumiu com o Senhor. Porque sabe de uma coisa? Quando Ele chamar você, Ele não vai dizer assim: o Wilson Tadeu. Ele vai dizer: olha aqui, Mário, você assumiu um compromisso comigo. E Ele vai cobrar do Mário o compromisso que ele assumiu com Deus, e vai cobrar de mim o compromisso que eu assumi com Ele. E eu preciso entender isso. Moisés sabia disso. A Bíblia diz assim, Romanos 14, 12: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado. A Bíblia diz que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. A Bíblia diz que ele preferiu sofrer, ele preferiu ser maltratado. E a Bíblia diz bem claro: a desfrutar, olha o verso 25: a desfrutar os prazeres do pecado
algum tempo, a Bíblia diz durante algum tempo, porque os prazeres só duram algum tempo. Muitos de nós estamos trocando os prazeres, nós estamos preferindo os prazeres e trocando as coisas de Deus. Muitos de nós estamos fazendo a opção errada, a escolha errada. Queremos ficar em casa no domingo à noite com ar condicionado, porque está muito quente. Eu não vou para o culto à noite porque está muito quente. Pastor, eu estou suando, pastor. Queridos, amanhã, às 8 horas da manhã, você vai para o seu trabalho. Se o seu patrão falar que você vai entrar numa caminhonete, que ela está no sol a manhã inteira, e você vai trabalhar nela sem ar condicionado, você vai trabalhar. Você bate o seu cartão, pica o seu cartão e vai trabalhar. Mas quando fala que é para servir a Deus, não, eu dou desculpas. Querido, palavra desses 5 domingos, é uma palavra pesada, porque ela vai nortear o futuro da nossa igreja. Que tipo de igreja queremos ser? Uma igreja do ar condicionado, piso vitrificado, janelas lindas, maravilhosas, uma igreja cheia, o som da melhor qualidade, mas uma igreja que não sai das 4 paredes, uma igreja que só pensa no contemplativo, só está disposta a adorar, não quer saber de servir, não quer saber de fazer discipulado, não quer saber de fazer missões, ela só quer viver em comunhão, porque ela quer ficar na igreja. E toda vez que a igreja quis ficar na igreja, o que Deus fez foi que Deus trouxe uma grande perseguição sobre a igreja primitiva e espalhou toda a igreja primitiva para que a igreja se tornasse uma igreja nos 4 cantos do mundo. Nós não estamos aqui para engordar, não estamos aqui para degustar, não estamos aqui para receber os melhores sermões, não estamos aqui para esquentar os bancos, não estamos aqui para ser acariciado e o pastor passar a mão na minha cabeça e dizer que eu sou muito bonitinho e que está tudo muito bem e que nós vamos para um céu bonitinho e que a vida é bonitinha e que está tudo bonitinho e lá no final a gente vai ver que a coisa não é bem assim. Então eu prefiro falar a verdade para vocês. E quando chegar no final, vocês vão ver. Irmãos, tem algumas coisas aqui que me assustam. Tem alguns irmãos aqui que ficam meses sem vir à igreja. Como é que acontece isso? Fala para mim, como é que acontece isso? Outro dia eu estava, domingo não vi ninguém na igreja. E vocês não entendem o quanto Deus me dá a capacidade de ver. Tem 300 pessoas aqui hoje. E eu sei que está faltando. Lembro da igreja. Essa capacidade Deus me deu. Aí, quando ficam 2 domingos, aí eu digo o seguinte: rapaz, o que está acontecendo? Tá tudo bem, pastor. Passou, agora há pouco eu cheguei para a irmãzinha e falei: irmã, o que está acontecendo? Não vi você no retiro, não vi você domingo passado. Ela disse: olha, pastor, eu estava doente. Eu falei: me desculpe, minha querida, eu também não sabia que você estava doente. Eu disse: não, eu tinha te visitado, mas bacana. Eu sei que está tudo bem, você estava doente. Mas irmãos, como é que um crente fica sem vir à igreja 3, 4 semanas? Fala para mim. Pergunta para você mesmo. Como é que você consegue ficar? Como é que você consegue passar sem ler a Bíblia durante o dia, sem orar durante o dia? Ô pastor, o senhor está batendo pesado agora. Queridos, eu estou dizendo que eu não estou alisando ninguém. Sabe por quê? Desculpe a expressão, vocês sabem como eu falo. Eu não estou aqui para agradar vocês. Eu estou aqui para agradar a Deus. E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas a pergunta é: que tipo de igreja queremos ser? Eu conheço N igrejas. Conheço igrejas que estão defendendo o seu território, defendendo os seus credos, defendendo as suas crenças, defendendo a sua teologia, defendendo o seu patrimônio, mas não sai das 4 paredes. Tem 40 membros e vão morrer com 40 membros. E não vem dizer que isso é vontade de Deus, não, porque não é vontade de Deus, não, é vontade do diabo. Uma igreja que fica com 40 membros, 10, 20, 30 anos, é vontade do diabo. Sabe por quê? Porque ela não está crescendo, não está batizando. E aí eu fico feliz porque você está pensando o quê? Eu já pastoreei igrejas. Aí eu cheguei numa igreja. Quanto tempo faz que o batistério
não é usado. Não, pastor, o batistério está rachado. Aí eu fui lá, entrei, olhei, o batistério está... Quanto tempo faz que não tem um batismo aqui? Pastor, faz 5 anos que não tem um batismo. O diabo devia estar pulando toda noite de alegria nos cultos de domingo à noite, porque não tinha conversão, não tinha batismo. Agora é muito fácil servir o Senhor e ser alvo de crítica. E eu mais uma vez digo, antes importa obedecer o Senhor do que os homens. Os homens podem me criticar, a sociedade pode criticar, as pessoas podem falar, as pessoas podem não entender, mas nós precisamos cumprir o propósito de Deus, precisamos resolver essas questões. Qual é a minha responsabilidade? Eu não posso viver o compromisso do Billy Graham, eu tenho que viver o meu compromisso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: qual é o seu compromisso com Deus? Pergunta para ele: você tem compromisso? Terceiro, tenho que determinar minhas prioridades. Diga para o seu irmão: prioridades. Isso significa que tenho que resolver a questão. E a questão é: o que é realmente importante na minha vida? A pergunta que Moisés teve que fazer é: o que é realmente importante na minha vida? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Passa o quadro para frente, por favor. Pontos que nós precisamos ponderar nessa noite, que Moisés ponderou. Primeiro, os propósitos de Deus têm mais valor do que a popularidade. Irmãos, nós não estamos aqui para ser populares, nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. Diga amém. Amém. Outra coisa, o povo de Deus tem mais valor do que os prazeres do mundo. Agora, os prazeres do mundo envolvem tudo o que te segura em casa, quando o povo de Deus está reunido. Os prazeres do mundo significa tudo aquilo que impede você de ser aquilo que Deus fez você para ser. Os prazeres do mundo significa tudo aquilo que coloca você em situação de vida destrutiva, inútil, sem sentido, uma meba ambulante, uma pessoa que não produz nada. E Jesus diz que a árvore que não produz tem que ser cortada lá embaixo. E quando ele chegou numa árvore, e ele viu a figueira que ela não tinha fruto, ele olhou para ela e amaldiçoou e secou. Queridos, muitos aqui na história, na terra, estão sendo amaldiçoados por Deus. E Deus pode amaldiçoar? Pode, porque não estão produzindo nada. Pastor, como é que é essa maldição? Dá uma olhada para a vida. O cara vive num enrosco tremendo, sai de um enrosco, vive no outro, vai num enrosco, vive no outro, entra num enrosco, vive no outro, mas ele não sabe qual é a prioridade da vida dele. Ele não olha para a palavra, não busca a palavra, não busca as prioridades. Quais são as prioridades? O povo de Deus tem mais valor do que os prazeres do mundo. Terceiro, a paz de Deus tem mais valor do que as possessões. Se você está aqui no mundo para ser um Rockefeller, para você ganhar dinheiro e guardar dinheiro, você está no lugar errado. Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade. E ele pediu que fizessem duas coisas no enterro dele. À frente dele fosse todos os médicos de toda a terra, que ele chamou para tentar resolver o problema da saúde dele. Os médicos não puderam resolver. Atrás dele iam todas as riquezas. Ele falou: no meu funeral, eu sei que eu vou morrer, mas na minha frente vão todos os médicos, e a minha atrás vão todos os meus bens. E tudo isso, os meus bens vai ser enterrado comigo, para que todo mundo saiba que os médicos não tiveram capacidade de curar a minha enfermidade, e que eles saibam também que toda a minha riqueza não foi suficiente para resolver o meu problema. A riqueza do mundo não pode resolver os seus problemas. A ciência do mundo não pode resolver os seus problemas. O que o mundo produz não pode resolver os seus problemas. O que pode resolver os seus problemas é ter uma vida centrada nos propósitos de Deus. Amém. Querido, o sistema de valores do mundo é poder, prestígio, prazer e possessões. Vamos dizer juntos? Poder, prestígio, prazer e possessões. Se você não decidir o que é realmente importante para você, outros vão decidir por você.
explicar melhor isso aqui. Se você não tomar a decisão do que é mais importante para você, quais são as suas prioridades, alguém vai decidir por você. Algumas pessoas estão vivendo uma vida porque outros decidiram por ela, conduziram ela. Sabe por quê? Porque ela nunca se decidiu. Nessa noite você precisa decidir quais são suas prioridades. Quarto, para terminar, tenho que escolher, vamos ler juntos? Tenho que escolher minha autoridade. Olha o verso que está aí. Tenho que escolher minha autoridade. Olha o que ele diz: pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Verso 27. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Quem manda em você? Agora aqui é dureza, hein? Quem é que comanda a sua vida? Quem é que está comandando a sua vida? Talvez pode ser você mesmo. Talvez pode ser alguém superior. Moisés caminhava vendo o invisível. Significa que ele olhava para frente, nós olhamos para trás e vemos tudo que Deus já fez por nós através de Jesus Cristo na cruz. Moisés olhava para frente e ele via o invisível. Hoje nós vemos o tangível, aquilo que aconteceu, aquilo que foi realizado. Nós olhamos para trás, e quando eu olho para trás eu vejo o que aconteceu, e eu olho para frente para viver pela fé, porque aquilo que aconteceu Ele vai fazer muito mais na frente. Está entendendo? Quem é que comanda a sua vida? Quem é a autoridade sua? Talvez a autoridade sua seja o teu papai e a tua mamãe. Talvez a autoridade seja o teu marido ou a tua esposa. Talvez a autoridade sua seja o seu patrão. Você quer saber quem talvez seja a sua autoridade? De quem você mais tem medo? Já viu aquela pessoa? Eu tenho medo do que os outros vão falar. A autoridade na vida dela é a boca dos outros. Moisés definiu logo: minha autoridade é Deus. Eu vejo o invisível, eu caminho em direção ao invisível. A Bíblia diz assim, Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. Moisés diz: eu obedeço uma autoridade maior. Eu não vou obedecer o faraó. O faraó tentou enrolar. Moisés suportou as 10 pragas. Ele passou por tudo aquilo, ele viu tudo acontecendo, mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme, mas ele não se curvou diante do faraó. A pergunta é: diante de quem você está se curvando? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Eu quero dizer que você não vai prestar contas da sua vida para ninguém nessa terra. Você vai prestar contas da sua vida para Deus. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar um, aborrecer o outro. A Bíblia diz assim: ele perseverou porque via aquilo que é invisível. O que você vê nessa noite? Feche os seus olhos, por favor. Sei qual música o ministério vai cantar nessa noite, que eu não pedi. O que é mais importante na tua vida, meu querido? Um dia você vai prestar contas de tudo que fez. A questão de identidade: eu não serei quem eu não sou. Eu não tentarei manter a imagem do mundo, daquilo que as pessoas creem ser um sucesso. Se eu ter sucesso,
é ser obediente a Deus. A questão da responsabilidade, eu não colocarei a culpa nos outros. Eu não vou colocar a culpa nos outros. A questão da prioridade, quais são as minhas, qual é a minha lista de valores? Você quer saber quais são as suas prioridades? Faça uma relação da sua lista de valores. Você colocar na casa, carro, dinheiro, riqueza, isso aí é sua prioridade. Mas se você colocar Deus, Deus será o bem maior da sua vida. E Ele pode te dar todas as outras coisas, mas as outras coisas não podem te dar Deus. A questão da autoridade é quem será o número 1 na sua vida. Quem será aquele que vai mandar em você? Decida nessa noite quem vai ser o número 1 na sua vida. Quem vai ser a autoridade? Fica de pé, meu querido, nós vamos. Fizeram um levantamento nos Estados Unidos, pessoas que se sentiam vítimas de alguma coisa, levantaram 3.000 situações em que a pessoa se colocava como vítima. 3.000 situações. Muitos de nós nos sentimos vítimas da situação, vítimas disso, vítimas daquilo, vítimas do outro, vítimas do falatório, vítimas do que o outro disse, vítimas do que a mulher falou, ou o marido falou, o filho falou, o pai falou, vítimas daquilo, mas a gente não quer reagir. Deus não nos chamou para sermos vítimas, Deus nos chamou para sermos agentes de uma situação. Deus nos chamou para assumirmos a nossa identidade, assumir a nossa responsabilidade, determinar as nossas prioridades e entender qual é a autoridade dele na nossa vida. Querido, se você entender
espelho da vida. Porque quando a gente olha para o espelho da vida, a gente quer ter. Mas se você olhar para a palavra, a Bíblia diz que você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Queridos, hoje eu não vou fazer apelo, mas eu quero que você saia daqui sabendo a quem você serve, quem é a sua autoridade. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Após a oração, o ministério vai cantar, nós já vamos estar sendo dispensados. Os irmãos que vão ser voluntários para que as crianças permaneçam aqui, o pastor Tiago vai relacionar o nome de todo mundo e a gente vai passar as orientações enquanto eu despeço do pessoal da saída. Quarta-feira, querido, que esta palavra borbulhe na sua célula, que ela ferva pela ação poderosa do Espírito Santo, que você abra a sua boca. Querido, se você ainda não fez parte de uma célula, vá para uma célula quarta-feira. Se você está fora, você está fora da visão, e você está sujeito a qualquer coisa que aconteça com você. Mas se você estiver numa célula, você vai estar sendo amado, cuidado. Vá para uma célula na quarta, na quinta-feira ou no sábado. Participe de uma célula, e você vai ver que quando você se levantar e dizer: eu sou filho de Deus, selado, eu sei quem eu sou, eu não vou deixar as pessoas conduzir a minha vida. Deus irá se levantar sobre você, irá abençoar sua vida. Os seus problemas serão resolvidos pelo poder do Senhor. Querido, se você está nessa noite aqui enfrentando uma dificuldade na sua vida, você não sabe ainda como vencer isso, levante a sua mão, nós vamos orar. Deus poderoso, em nome de Jesus, nós não temos solução humana para os problemas de muitos aqui, mas o Senhor é a solução. Não há nada impossível para o Senhor fazer. Então, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que esta palavra, a vida de Moisés e tudo que ele fez, possa impactar em nós, e que possamos começar a ver o invisível, o Jesus que está conosco a todos os instantes, que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, que os nossos problemas comecem a cair, que os problemas da nossa vida comecem a ser destruídos pela ação sobrenatural do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Nessa noite, Senhor, quebra todo jugo, quebra toda maldição, quebra toda obra de frieza, quebra toda ação do inimigo do nosso coração. Senhor, levanta a tua igreja, levanta, Senhor, uma igreja que sabe quem é. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Senhor, levanta a tua igreja a marchar nessa cidade. Senhor, o Senhor é a autoridade espiritual, o Senhor é a nossa autoridade. Senhor, nós não servimos outro Deus, e nós colocamos a nossa vida como Moisés fez. Nós resolvemos as questões da nossa vida nessa noite e declaramos: Senhor, o Senhor é a autoridade da nossa vida, nós não servimos outro Deus. Senhor, nessa semana, abençoa as nossas células, abençoa o culto, a restauração na sexta-feira. Senhor, abençoa as nossas atividades, leva-nos em paz para as nossas casas, amparados pelo teu paternal cuidado. E agora, Senhor, o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a educação, a repreensão do Santo Espírito de Deus esteja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.